Olá, gente, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, vocês estão vendo, não estamos na minha biblioteca, né? Mas vai ter vídeo normalmente, vocês sabem, sexta-feira é dia de resenha. E hoje eu trago um livro que mora no coração de muita gente, um lugarzinho afetuoso, Tomates Verdes Fritos, de Fanny Flagg. Um livro que eu resolvi ler nessa semana porque ainda estamos falando sobre o orgulho LGBT. Sim, não devia ter uma semana só pra falar sobre orgulho LGBTQIA+, mas eu tô trazendo aqui, afinal, é o assunto, né, deste mês. E eu acho que, embora eu não seja uma pessoa LGBT, eu acho que é minha obrigação também trazer literatura que contemple, como eu falei no vídeo da terça-feira, as múltiplas e complexas formas de viver, amar e de perceber. Os gêneros que existem, sempre existiram, mesmo nas épocas mais repressoras, mais castradoras. Vai lá ver o vídeo de terça-feira, caso você não tenha visto, né? Que você vai entender do que eu tô falando. E hoje eu trago Tomates Verdes Fritos, de Fanny Flagg. Esse é um livro publicado originalmente em 1987 e talvez mais conhecido por causa do filme, que foi feito logo depois. Foi um grande sucesso de vendas o livro e imediatamente foi adaptado para o cinema. Esse filme, inclusive, chegou a receber algumas indicações para o Oscar e tal, não chegou a ganhar, mas é um filme que foi muito elogiado na época. Eu não sei se ele tem a mesma franqueza, a mesma coragem que o livro teve ao retratar essa relação entre duas mulheres, como o livro faz, mas faz muitos anos que eu assisti o filme, não lembro direito. Como eu acabei de ler o livro agora, eu posso afirmar para vocês que a relação entre as duas protagonistas é a de um casal, muito embora ela não seja explícita, muito embora ela não seja nominada como tal. A palavra lésbica não surge no livro e nem mesmo há cenas românticas explícitas entre as duas personagens, mas não resta dúvida de que são, sim, um casal. Estou falando de Ruth e de Ide. Elas são um casal de mulheres que vive num lugar no interior do estado do Alabama chamado Parada do Apito, nas décadas de 1920, 30, 40 e assim por diante. É uma história de amor, assim, tradicional, que não teria nada do que se comentado a respeito se não fossem duas mulheres. Mas, estranhamente, este casal é muito aceito e muito acolhido pela cidade, uma cidadezinha pequena, de 200 e poucos habitantes. Todo mundo acolhe muito bem a relação entre as duas mulheres. Basta não dizer em voz alta a palavra proibida, né? A palavra gay, a palavra lésbica, que parece que é o suficiente para que essa comunidade abrace a Ide e a Ruth como uma família. Uma família, inclusive, que tem um filho que Ruth teve com o seu primeiro marido, um marido super abusivo e tudo mais. Essa aceitação, essa tolerância, ela é muito linda, muito inspiradora. Ela faz com que o livro seja mais leve do que poderia ser, mas ela é muito pouco realista. Eu acho difícil de engolir, né? Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de aceitar para duas mulheres viverem juntas, né, como um casal, sendo que uma delas, a Ide, não apenas vivia com outra mulher, mas tinha um comportamento muito dissoante, né, das outras mulheres do seu tempo. Ela era de fato muito masculinizada, que bebia como um homem bebia na cidade, jogava pôquer, falava palavrão, contava piada ruim, fazia o que todos os outros héteros faziam, né? Era muito, muito, muito masculina no seu comportamento. E ainda assim, será que uma sociedade do século passado, dos anos 30, aceitaria, né, com essa facilidade? Eu duvido. Mas eu acho que nesse caso a escritora, a Fanny Flagg, fez aquela opção artística de falar sobre o passado, não como ele era, mas como ele poderia ter sido, né? Alguns escritores fazem isso, inclusive a gente tem visto esse movimento até nas séries dramáticas, né? Muitas séries que se passam no passado hoje em dia estão trazendo mais diversidade racial. A série Bridgerton, por exemplo, traz um elenco cheio de pessoas negras e tal, que era completamente impensável, porque se passa na Inglaterra no ano de 1800 e comecinho, mas os autores acharam que eles poderiam contar uma história do passado, não como era, mas como poderia ter sido, e a história não é prejudicada por causa disso. Enfim, talvez a Fanny Flagg tenha querido fazer isso. Mas, por outro lado, ela é muito franca ao falar dos outros problemas
da sua Alabama natal. O estado que se passa a história é o estado do Alabama. Para quem não conhece, é um dos tradicionais estados do sul dos Estados Unidos, um participante muito ativo da Guerra Civil norte-americana que contrapôs os estados do sul com os estados do norte, sendo que o principal motivo de contenda entre eles era a manutenção da escravidão. Os estados do sul, tal qual o Brasil, na mesma época, defendiam com unhas e dentes a manutenção da escravidão. Enfim, brigaram, o norte ganhou, o sul perdeu. Até hoje, eles não engolem muito bem essa derrota. E durante muitos anos, mesmo depois da abolição da escravatura nos Estados Unidos, estes estados do sul passaram uma série de leis, conhecidas genericamente como leis Jim Crow, que determinavam a segregação total e completa das comunidades brancas e negras, né? E uma série de desvantagens para as comunidades negras, desvantagens civis, eleitorais, no sistema de justiça, nos acessos aos serviços públicos, enfim. É uma catástrofe humanitária a situação racial no sul dos Estados Unidos. E, bom, a Fannie Flagg não chega ao ponto de modificar essa situação. Como ela está contando uma história que se passa no passado, ela mostra, né, muito claramente, né, essa segregação que existia, essa injustiça tremenda que existia com as comunidades negras. Essa memória da Alabama do passado, ela não consegue adoçar. Embora todo o livro tenha todo um ar meio nostálgico, meio saudosista, como se no passado as pessoas fossem mais gentis e mais doces e tal, mesmo assim a Fannie Flagg não deixa de falar sobre as injustiças e sobre a terrível situação das comunidades negras. Inclusive com a presença, né, na própria história de membros da Ku Klux Klan, né, aquela milícia totalmente aceita socialmente de pessoas que se encapuzavam para cometer crimes de ódio, crimes raciais e tal, e que ainda sobrevive até os dias de hoje. Mas naquela época, então, faziam o que queriam. Então temos pontos baixos e altos. Alguns pontos altos da cultura local também são exaltados e estão aqui em destaque no próprio título. Tomates verdes fritos é uma iguaria, é um tomate empanado que é servido, né, na culinária local e que é um dos pratos servidos no café dirigido por esse casal de mulheres que eu falei, a Ide e a Ruth, que serve, além deste prato, uma série de outros pratos muito famosos, muito deliciosos da cultura gastronômica do sul dos Estados Unidos, que é muito rica, que tem influências da comida africana, que tem influências da comida caribenha, da comida indígena, né, nativa americana. Então é uma mistura muito interessante de sabores. Sempre tudo muito frito, tudo muito condimentado, tudo muito temperado e tal, muito pesado e tal, mas que, de maneira geral, eu tenho vontade de experimentar tudo. O fato de a autora ter querido dar este nome, né, para o livro também é uma maneira de homenagear a cultura gastronômica do estado, que no fim do livro, inclusive, ganha um pequeno livrinho de receitas. Todas as comidas que são feitas lá no café e que aparecem na história, aparecem atrás com suas receitas, e várias coisas aqui eu tenho muita vontade de comer, como costeletas de porco com molho, feijão fradinho, creme de milho, feijão da lima, batata doce caramelada, folhas de couve, tomates verdes fritos com molho branco e assim por diante. Eu acho que o problema maior de tomates verdes fritos é a falta de foco. Porque essa história de amor que eu contei entre essas personagens, a Ide e a Ruth, ela não é a principal linha narrativa da história. Existem 4 protagonistas, na verdade, e 2 delas vivem suas vidas na década de 80. Então você tem 2 pontos temporais na obra. Você tem uma parte da história que se passa nos tempos atuais, né, na década de 80, quando o livro foi publicado, e uma outra parte que se passa no passado, nas décadas de 20, 30, 40 do século 20. São 50 anos que separam, um grande abismo cultural entre as culturas, né, das duas épocas. E você tem outras 2 protagonistas que estão na década de 80, que também são importantes na história. Essas são, olha só que coisa em comum, uma senhora de 87 anos que vive numa casa de repouso e uma mulher de 47, 48 anos que vai visitá-la e que forma com essa senhora uma amizade.
Então, assim, 4 mulheres protagonistas, uma delas uma senhora idosa, outra uma mulher na menopausa e 2 mulheres lésbicas, quer dizer, é muita inclusão, é muita representação feminina, é muita lacração, como se fala hoje em dia, mas é bacana isso, só que o problema é que é muita gente. E parece que a autora quer abraçar tantos temas ao mesmo tempo que tudo fica superficial. Ela quer falar entre o amor de 2 mulheres, ela quer falar sobre o envelhecimento, ela quer falar sobre autoestima, ela quer falar sobre a ditadura da magreza, porque é uma dessas protagonistas que se chama Evelyn, né, que tem 48 anos e tá na menopausa, ela tá acima do peso. Então são tantos temas, assim, e parece uma novela da Glória Pérez, cheia de merchan social, em que tantos temas querem ser abraçados ao mesmo tempo e muitos acabam ficando pelo caminho. São discussões muito rasas, muito superficiais. E isso é um dos motivos pelos quais Tomates Verdes Fritos foi um baita sucesso comercial, mas não é lembrado como um baita exemplar da literatura norte-americana como outros livros escritos lá no Alabama. É um estado assim que, né, fez muitas histórias que foram importantes, como O Sol é para Todos, ou o Forrest Gump, que os dois são livros, né, acabaram se transformando em filmes depois. Tomates Verdes Fritos não tem nem de longe a mesma profundidade, na minha opinião. Ele acaba sendo um pouco superficial. É uma leitura agradável, é uma leitura divertida, mas é uma leitura esquecível. Eu mesma acabei de ler o livro e já me esqueci de uma série de detalhes. É muita gente, muito personagem, muitas cidades, muitos nomes, muitas coisas, muitas fofocas. Não sei. Uma confusão de vozes. Eu não cheguei a reter e absorver todas elas. E um outro problema da história, na minha opinião, falta de conflito. Eu acho que a maneira como a escritora escolheu escrever a obra, se passando no presente e no passado, com as personagens do presente falando sobre o passado, né? Porque essa senhorinha, ela foi uma mulher que conheceu a Ide e a Ruth, então ela conta retrospectivamente a história das duas, entregando já o que vai acontecer. Você não tem muita criação de suspense, porque você meio que já sabe o desfecho das duas, né? São poucos os momentos em que de fato a gente fica super curioso para saber o que vai acontecer, porque a gente já sabe como a história vai acabar o tempo todo, essas idas e vindas no tempo, o fato também da história ser entrecortada por outras narrativas, recortes de jornais, informativos semanais da comunidade, também tornam a história ainda mais confusa, a quantidade de vozes da história ainda mais numerosa. Então eu acho que, apesar de ser adorável e corajoso e pioneiro, né, por trazer todas essas protagonistas tão diferentes, né, eu sinto que Tomates Verdes Fritos não chega a ser uma obra de arte espetacular. É uma leitura de fim de semana, de feriado, vai. Talvez você não se lembre mais dele, de todos os detalhes da história, até o feriado seguinte. Então eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link de Tomates Verdes Fritos e vou pedir para vocês deixarem a opinião de vocês sobre o que vocês acharam dessa obra, o que vocês acharam do filme. Coloca aqui embaixo nos comentários e me ajuda a engajar esse vídeo, a reaquecer o canal. O algoritmo ainda tá entregando para menos gente. O último vídeo, por exemplo, que eu fiz teve uma taxa de cliques ótima, o que mostra para mim que vocês se interessaram pelo assunto, mas ele foi distribuído para menos gente. Tudo isso são estatísticas que o YouTube me informa, né? Então, né, com tudo somado, o vídeo acabou ficando meio fraco e isso me deixa com muita raiva, porque eu sei que vocês gostaram do tema, mas muita gente não foi notificada, não recebeu a indicação do vídeo, né, conforme vai passando pelo YouTube, não recebeu ali a miniatura do vídeo para poder clicar. Isso tudo é porque o YouTube tá me punindo, eu fiquei sem fazer conteúdo e tal, e não posso nem ficar doente mais. YouTube tá me punindo, então vamos engajar esse vídeo para as coisas voltarem ao normal. Um beijo grande, um beijo padrinhos e madrinhas, muito obrigada a todos que estão chegando agora. Já atualizei os nomes aqui nas páginas finais, então muito obrigada a todos vocês que vão aparecer no finalzinho agora, que me ajudam a continuar mantendo esse projeto. Tchau, gente, até mais!